E aí, beleza? Que bom te ter de volta aqui. Não te esquece, essa é a segunda parte de projeções cartográficas, um pouco mais rápida, não menos importante que a outra, apesar da outra ter uma grande repercussão nas tuas provas do Enem, mas é importante que tu também se ligue nessa aula e não te esqueça. Assiste a primeira parte para tu voltares para cá, para tu entenderes basicamente o que a gente está construindo nessa segunda parte, tudo bem? Então vamos lá. Nosso slide já está aí, qualquer dúvida eu deixo minhas redes sociais aí para que tu possa tirar as dúvidas. Eu vou deixar também o nosso material aí embaixo, tu vai na descrição, tu vai baixar o material e tu vai ter acesso ao material e ao gabarito. Qualquer dúvida que pintar, tu também pode estar tirando comigo, beleza? Então para a gente começar, já falamos sobre a projeção de Mercator, a projeção de Peters, a projeção cilíndrica, a projeção conforme na aula anterior. Então agora a gente vai dar continuidade a essas projeções, falando agora das outras projeções. Projeção equivalente de Rouble-Deer. Não te esquece, se tu não sabe o que é equivalente, assiste a primeira aula, porque a gente vai destacar que a projeção equivalente é uma projeção que vai manter a área, justamente distorcendo algumas formas. Essa projeção de Rouble-Deer, ela é basicamente uma projeção alternativa, como está sendo mostrada para vocês. Essa América meio que invertida, a África, o mundo na verdade está invertido nesse contexto, e esse invertido no mundo, entre aspas, é certo ou é errado? Não é certo nem errado, é uma característica como uma opção, aquilo que já era um paradigma formado. Por isso, essa projeção ela vai ser cilíndrica e equivalente. Além disso, ela tem muita semelhança com a projeção de Peters. Tu repara que se tu olhares é como se fosse a projeção de Peters virada ao contrário. Ela apresenta uma visão alternativa do mundo. Haja vista que sempre tínhamos aquele modelo de norte para cima, sul para baixo. Tá certo ou tá errado? São convenções. Nesse caso, uma nova convenção, uma convenção adaptativa, quebrando o modelo eurocentrista e justamente quebrando essa ideia de dominação do norte sobre o sul. É uma projeção que foi solicitada por Bob Abrams e Howard Brostein, que vai justamente ser da empresa, né, no caso de Michael Deere, e quando nós temos a junção desses nomes, nós temos a projeção de Rouble-Deer, para alguém chamada só de projeção de Deere, ou projeção alternativa, está aí colocada para vocês. Uma outra projeção, e essa nem projeção, mas com uma importância muito grande, é a anamorfose. Lembra que a anamorfose ela pode sofrer várias alterações. Então o teu primeiro ponto para entender uma anamorfose é que ela vai ser um gráfico. E esse gráfico não vai ser bem um mapa. Ele vai ser um gráfico que não respeita nem equivalência, nem equidistância, nem respeita também as formas. Logo, tu vai perceber que ele vai ser um gráfico que não respeita bem a estrutura territorial, porque ele vai se adaptar ao que está sendo analisado. Por exemplo, na imagem que tu está percebendo, estamos analisando a população branca no Brasil. Peguei um mapa aleatório no ano de 2010. Repara que os países que aparecem com maior dimensão, os estados que aparecem com maior dimensão estão justamente aqui no sul do Brasil. Só que tu sabes que essa não é a área territorial deles. Então ele não respeita a área. Ele quer te dar a dimensão de um determinado dado e eles vão se adaptar proporcionalmente ao critério que está sendo adaptado ou que está sendo analisado por ele. Não há escalas, não há proporcionalidade, mas sim há a representatividade do determinado dado. Tudo bem? Aqui tu percebes que é a mesma área sendo representada para vocês de formas diferentes. O que quer dizer isso? O nosso primeiro mapa analisa justamente esse mapa aqui de cima, analisa para a gente o PIB em trilhões de dólares, e nosso segundo mapa vai analisar a população. Então, o PIB proporcional dos países, aqui nesse caso está em milhões, cada quadradinho desse vai representar os milhões, e tu repara que nós temos Estados Unidos, China, Índia, Indonésia, Austrália, representando justamente os países com maior nível de riqueza, além de alguns países europeus que também apresentam grande índice de riqueza, e o Japão. Aqui vai ser um outro mapa, que na verdade vai ser um outro gráfico, analisando um outro dado, só que nesse caso agora, o dado de população. Repara que ele sofreu grandes distorções e que ele não respeita a questão das formas, não respeita as questões territoriais, ele sofre as adaptações, ele vai ser uma anamorfose. Um outro
gráfico, na verdade, que é muito importante para vocês e talvez seja aquele que pegue mais no teu pé no caso de prova, é o de perfil topográfico. O que é o perfil topográfico? Como é que a gente analisa isso? Imagina que eu tenho aqui uma superfície que vai ser para a gente a nossa superfície de referência. A superfície de referência ela vai estar em zero. Daqui a pouco eu vou te falar o que é esse zero. Mas olha lá, todas as vezes que eu tenho isso aqui, ó, eu tenho as linhas que vão estar com a mesma ou com o mesmo intervalo. Nesse caso, esse intervalo de cada linha dessa representa para a gente a altitude. Então, nós temos aqui justamente a altitude, que é a altitude ou a altura em metros, de 0 até 600. Repara comigo que nós temos aqui nessa análise os intervalos iguais. Quando eu tenho que representar, no caso, um perfil topográfico, eu terei que apresentar os intervalos iguais. Mas eu posso ir de 1 em 1, posso ir de 2 em 2, posso ir de 5 em 5, sempre representando os intervalos iguais. Nesse caso, eu coloquei de 100 em 100 para analisar com vocês. Aqui eu coloquei para vocês uma superfície, que no caso vai ser uma estrutura de relevo. E repara comigo uma coisa, toda essa área que está daqui até aqui, tá? Ela está em 0 metro, toda essa região está em 0 metro. Como que eu poderia representar isso numa superfície plana? Aqui, ó, apareceu para vocês. Toda essa área está em 0 metro. Repara que eu tirei ele de uma maneira ou de uma forma 3D e coloquei ele numa forma plana. Agora, bem aqui, ó, a partir daqui, dessa região, nós já temos de 100 metros em diante. Olha como isso é construído. Aqui nós temos toda a área do relevo que está a 100 metros de altitude. E aqui nós temos toda a área do relevo que está a 200 metros de altitude para cima, e 300 metros para cima, e 400 metros para cima, e 500 metros para cima, até chegar nesse X, que vai ser justamente para a gente o topo. Agora, vê bem, olha o que eu te apresentei, tá? Tu vistes isso aqui, mas na verdade o que vai aparecer na tua prova é isto aqui. A representação plane-altimétrica das isoípsas. O que basicamente são as isoípsas? Iso vem de igual. Esses ípsas vêm de relevo, de altitude. Então as isoípsas vão apresentar justamente as áreas que estão na mesma altitude. Repara comigo que essa região ela é uma região mais plana. Mas quando eu chego aqui, eu começo a subir. Ou seja, tu repara que quanto mais próximas essas linhas estão, maior é o nível de declive. Quanto mais afastadas as linhas estão, menor é o nível de declive. Aqui está de novo para vocês, para tu veres o relevo e tu olhares justamente as isoípsias ou as curvas de nível. Apareceu para vocês isso aqui, já sabe, as regiões mais elevadas estão justamente nas áreas que vão apresentar aqui o maior nível de declive, certinho? Então, seguindo aqui, as outras projeções em destaque, a projeção afilática, que é essa projeção da maioria dos nossos atlas, que vai ser a projeção de Robinson, apresentada basicamente por ser afilática e não preservar propriedade nem de conformidade, ou seja, ele não quer ou não está ligado à forma, ele não está ligado à equidistância e não está ligado à equivalência. Fala, Thiago, então ela é aleatória? Não bem aleatória, mas na verdade o objetivo da projeção de Robinson era reduzir as distorções apresentadas nas projeções anteriores a ele. Tanto a projeção de Mercator, principalmente a de Mercator, quando o Robinson estabeleceu essa projeção, ele tinha esse objetivo de reduzir essas distorções. Como eu havia te falado, é muito utilizada nos mapas e nos atlas escolares, a divisão e a projeção de Robinson, e não te esquece que ela é afilática, beleza? E aqui, já entrando nos pontos finais, as nossas últimas projeções, projeção de Goldie, essa projeção destacando justamente com muita ênfase as terras continentais, e essas terras continentais, ele para destacar com maior ênfase as terras continentais, ele acabou justamente abdicando dos oceanos. É um tipo de projeção que tem como valor a utilização da análise de dados, mas ela não costuma aparecer muito em livros para vocês. Eu estou só colocando para que a gente possa deixar destacada todas as projeções que já apareceram em provas. A nossa próxima projeção é a de Morro Wade.
Essa projeção aqui ela é muito semelhante à de Robinson, mas nesse caso tu repara que essa projeção de Morrowind, que também aparece muito em alguns atlas, elas têm esse formato mais curvo. A de Robinson, se tu voltar um pouco o vídeo, ela vai ter lá em cima esse formato mais achatado. O objetivo de Morrowind também era reduzir as distorções criadas pelas projeções anteriores. Ela também apresenta esse caráter afilático. Então aqui nós temos a projeção de Werner. Essa projeção de Werner, que representa aí esse caráter mais parecido com o coração, ela também já apareceu em algumas provas, na prova do Enem ainda não, mas eu coloquei aí para vocês. O objetivo principal dela era justamente trazer essa proximidade e destacando as distâncias reais, no caso, entre principalmente os chamados paralelos. Beleza? Então essas foram as nossas duas aulas de projeções. É importante que tu acompanhe as duas. Não te esqueça de baixar o nosso material que vai estar na descrição. Deixa aí o teu comentário positivo, deixa aí a tua crítica, que a gente vai também estar buscando melhorar cada vez mais. Então, fica com Deus, te inscreve aí no canal e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.